Em Goiás hoje nós temos 495 pacientes na fila de internação. E o pior de tudo é que além da falta dos leitos, faltam também insumos básicos para o atendimento desses pacientes. Na manhã de hoje, o portal da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás apontava que as unidades de terapia intensiva, as instituições geridas pelo Estado, estavam com 96% de ocupação. Então, a ocupação da UTI aí, as UTIs em 96%. A grande preocupação é a aglomeração, que já pode aumentar o número de casos infectados. Mesmo com os decretos municipais que estabelecem essas restrições para as atividades econômicas e circulação de pessoas, o índice de isolamento social no estado de Goiás é de apenas 45,6%. O dado referente ao último domingo, dia 7 de março, e é da imprensa de tecnologia em loco, que usa a localização de celulares como base de dados. Para ajudar no combate do novo coronavírus, 70 profissionais de saúde foram credenciados em Goiânia, na lista que inclui médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, que já se apresentaram para atuar atendendo pacientes com coronavírus no Hospital das Clínicas. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com o superintendente de Atenção Integral à Saúde, Sandro Rodrigues. Então, a produção já vai colocar o Sandro aqui conosco, me avisem quando ele estiver já. Sandro, me ouve? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Aqui, a postos aqui. Muito bem. Para nós falarmos exatamente sobre o índice de ocupação, eu gostaria que o senhor colocasse aqui para nós qual tem sido a atitude diante de uma situação como essa. Nós sabemos que não tem muito a ser feito, mas o que é que pode ser feito de maneira paliativa para tentar diminuir os efeitos dessa ocupação completa? Olha, a grande questão da organização desses leitos é justamente para resolver um problema que podia ter sido resolvido anteriormente, que era justamente as pessoas não se contaminarem, as pessoas seguirem todas as ordens, todos os decretos da saúde, justamente para evitar a contaminação e evitar que chegasse a ter o caso relacionado à internação hospitalar. A gente tem operado com as taxas bastante altas, acima de 90%, de 95%. Existe possibilidade ainda de abertura de alguns leitos, mas poucos leitos, não são tantos leitos assim, para a população ficar despreocupada e não seguir as medidas sanitárias que foram intensamente noticiadas, publicadas, enfim, e que precisam ser seguidas. Perfeito. Falando ainda sobre essa ocupação de 101%, nós falamos que alguns leitos que não eram dedicados ao Covid acabaram sendo utilizados aí para o tratamento de pacientes com Covid, e isso leva a pensar o seguinte: cirurgias que são eletivas estão suspensas, todas, mas nós temos aí necessidades de urgências também não ligadas ao Covid. Como fica a situação desse paciente se ele tiver que fazer um procedimento, não tiver UTI, ele também está fadado aí ao mesmo fracasso como paciente que precisa de UTI e está com Covid? Essa é uma preocupação que a gente tem, inclusive, porque a rede Covid do estado de Goiás, ela foi trabalhada à parte da rede que já existia, justamente para não ter esse risco. Com esse aumento exponencial, esse aumento expressivo do número de casos, a gente já está começando a utilizar parte desses leitos que são para os outros problemas de saúde para fazer atendimento de paciente Covid. A gente já tem isso operando no próprio Hugo aqui, no UGOL, no CRER, justamente leitos para um outro problema de saúde, mas que estão direcionados com relação a esses pacientes. Então é uma questão importante e que a gente precisa sempre estar atento nessas questões aí antes das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Perfeito. Houve um tempo que nós falávamos muito do respirador e nós sabemos que as enfermarias do Covid ainda têm espaço. Então, esse paciente não tendo como ir para a UTI, ele fica na enfermaria. Qual a diferença crucial da enfermaria para a UTI e como é que estão lidando com esse paciente que se torna grave, mas não pode sair da enfermaria? Não, a gente tem que lembrar que das solicitações, inclusive citadas por você no início da reportagem, são pessoas que estão em unidades de saúde. Então, a gente não tem pessoas sem assistência médica, né? Pronto-socorro, uma UPA, alguma coisa desse sentido. O que acontece é o seguinte, a depender da gravidade do paciente, a indicação para ele é de um leito de UTI. E na não existência desse leito, esse paciente fica numa espera até que seja disponibilizado esse leito. A questão do leito de enfermaria, obviamente, ela dá um suporte, ela pode dar sim um suporte, mas a dependendo do caso e de como o paciente se apresenta na unidade de saúde, conforme a própria solicitação de UTI, de vaga dele, o interessante é que ele já fosse para um leito de UTI. Perfeito. Sandro, como superintendente de Atenção Integral à Saúde do nosso estado, eu queria te perguntar, caso Goiás comece a precisar de leitos em outros lugares, existe uma assistência parceira em outros estados? Como funciona exatamente essa situação crítica? O problema é que todos os estados estão numa situação muito próxima de Goiás, né?
Tem um mapa que é divulgado aí pelo consórcio de imprensa em si, que mostra que praticamente todos os estados estão na mesma situação. Então, eu acho que é bastante complicado a solicitação disso, né? Porque o pessoal também está apertado com relação a essa disponibilidade de leitos e o aceite de transporte desses pacientes talvez seja mais difícil ainda. Então, a gente vai ter que se virar com o que a gente tem aqui no estado de Goiás. A gente está abrindo mais leitos, mas reforço aqui, até aproveitando o momento, que as medidas de controle elas precisam ser executadas, senão a gente vai estressar o sistema de saúde de uma forma que ele não vai dar conta e que a gente pode ter sérios problemas com relação a isso. Muito bem, então, vendo essa situação crítica, eu até aproveito, você iniciou aí um apelo, mas eu peço para que você estenda ele cada vez mais, porque o Sandro Rodrigues é superintendente de atenção integral à saúde e tem contato direto com toda essa crise. Para aqueles que nos acompanham nesse momento, superintendente, qual é a recomendação conhecida de todos, mas que vai surtir efeito e minar cada vez mais o Covid? A gente tem que lembrar que a gente não combate pandemia com abertura de leito. Essa abertura é limitada, não tem como ser diferente dessa forma. E a gente tem que fazer, na verdade, é reduzir a contaminação por Covid-19. E isso só é possível com as medidas sanitárias colocadas, com a questão de não aglomerar, de utilização de máscaras, de lavar mão com água e sabão ou utilização de álcool em gel conforme necessidade e de entender que se a gente não nos unirmos enquanto sociedade para isso, a gente pode ter uma situação mais complexa no estado nas próximas semanas. Muito bem, vou finalizar dizendo isso aqui. Muitas pessoas já foram infectadas pela Covid-19, mas pensam que por isso não precisam tomar cuidado. Um erro, certo? Totalmente. A gente tem alguns estudos já mostrando que a pessoa que teve Covid pode ter Covid de novo. Não podemos esquecer que a gente está com circulação de variante de vírus aqui no Brasil, tanto a própria cepa do Reino Unido como a de Manaus também. E então não tem essa garantia. Eu tive Covid, eu não vou ter mais Covid. E mesmo que eu não tenha Covid, eu não posso esquecer que eu posso transmitir esse vírus, né? O vírus pode estar em mim, eu não desenvolver uma doença, mas transmitir isso para uma pessoa e uma pessoa que pode ter um comprometimento maior da saúde e levar a uma internação, ao próprio óbito também. Perfeito, eu quero agradecer a participação do Superintendente de Atenção Integral à Saúde, Sandro Rodrigues Batista. Muito obrigado pelo esclarecimento, uma boa noite. Disposição, obrigado, boa noite.